Olá! Há algum tempo você assistiu pela TV um pedido de um dos nossos parceiros, o Bilu, dizendo a todos nós para buscar conhecimento. Nós, do Projeto Portal, levamos isso muito a sério e estamos já há algum tempo aprofundando mais ainda os nossos conhecimentos. Hoje nós escolhemos o tema eletromagnetismo e tudo que se refere a ele na Terra. Para facilitar o nosso trabalho, os nossos parceiros nos separaram em grupos. E coube a um dos grupos estudar, então, o eletromagnetismo. Durante a aula de hoje, você vai ouvir várias vezes a palavra parceiros. E quem são esses nossos parceiros? São seres de outros mundos, outras dimensões, que estão conosco aqui na Terra, no Projeto Portal, passando muitas informações para nós. E como nosso palestrante, escolhemos o professor Renato Senra, formado pela PUC Minas em Engenharia Elétrica, com mestrado na mesma área e no momento está doutorando. Ele também é autor do livro Instrumentos e Medidas Elétricas. A aula de hoje é sobre eletromagnetismo. Vou falar um pouco sobre carga elétrica, campo elétrico, campo magnético, o campo eletromagnético, alguma coisa sobre espectro eletromagnético, incluindo as frequências de luz visível e de radiação de rádio normal, e um pouquinho sobre propagação e ionosfera, propagação de ondas eletromagnéticas e ionosfera. É uma matéria meio complicada porque a base matemática dela é meio brava, não tem como explicar isso com a matemática simples. Quase tudo é baseado em efeitos eletromagnéticos. Então, se você quiser algum conhecimento, é uma matéria básica. Do estudo da magnetosfera e do campo magnético terrestre, eu estou supondo que a Terra é esférica, apesar de que um dos nossos parceiros, o Bilu, tem a teoria de que a Terra é convexa. O pessoal do Projeto Portal está tentando comprovar essa teoria, mas a gente está, por enquanto, como a matéria é básica, a aula nossa aqui é básica, a gente está tratando como a Terra fosse esférica e não convexa. Então vamos à aula. A aula de hoje é sobre eletromagnetismo. O comecinho do eletromagnetismo é o elétron. A parte elétrica do eletromagnetismo. A parte elétrica do eletromagnetismo é devida ao elétron, de onde que saiu esse nome, eletrônica, eletrotécnica, elétrica, vem do elétron. Para começar a entender mais ou menos como é que funciona o eletromagnetismo, a gente precisa entender como é que funciona o átomo. Começa lá do átomo de hidrogênio, que tem um próton só, e vai até urânio, que tem um monte. E do lado de fora, na periferia do átomo, tem os elétrons. Por natureza, os prótons têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Em qualquer átomo normal, natural da natureza, ele está com carga elétrica zero, ele está equilibrado. A quantidade de prótons que tem dentro do núcleo é exatamente igual à quantidade de elétrons que tem circulando em torno do núcleo. Normalmente um átomo é neutro, a carga dele é zero, mas ele é composto de um monte de carguinhas negativas e um monte de carguinhas positivas que somando dá zero. Então como que você consegue carga? Um jeito é você tirar o próton de dentro do núcleo, que é praticamente impossível. A outra coisa é você tirar o elétron do átomo, que é fácil, dependendo do tipo de átomo. Por exemplo, eu dei um exemplo ali do átomo de cobre, dos elétrons em torno do núcleo dele. O cobre tem 29 prótons dentro do núcleo e tem 29 elétrons. Então um átomo de cobre normal está carga zero. Mas olha bem, quantos elétrons tem na última camada? Quando o átomo é formado, os elétrons vão ocupando camadas sucessivas. A hora que preencher uma camada, eles vão ocupando as outras. Então, como são 29, olha lá, a primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons. Aí depois ele vai preencher a L. A L tem 2s2, olha lá, aquele 2s2 quer dizer que são 2 elétrons. E o 2p6 quer dizer que são 6 elétrons, total 8. Fechou aquela camada ali, ele pula para outra. Por ele ter 29 elétrons, ficou 1 na última camada. Para ele fechar essa última camada, ele precisa de captar muito elétron de fora. É muito mais fácil ele doar esse elétron, passar para frente, ele perder a camada N
e ficar com a camada M. Para o átomo é mais fácil ele doar aquele último elétron do que pegar 7, por exemplo. Então, por isso que é fácil tirar o elétron do cobre. Por isso que o cobre é bom condutor. Tem facilidade em doar esse elétron para o átomo do lado. O átomo do lado pega esse elétron e passa para frente. E esse movimento de elétrons é a corrente elétrica. Então, olha que aquele átomo perdeu o único elétron que ele tem na camada N, o átomo ficou carregado. Por quê? Porque ele tinha 29 prótons e 29 elétrons, agora ele tem 28 elétrons só. Tem um próton sobrando, então ele tem carga positiva. Esse átomo agora tem carga positiva. Se você medir, você vai conseguir descobrir que tem uma carguinha positiva. Esse desenho do lado é o átomo carregado positivamente e um elétron que foi embora. Um átomo carregado positivamente é o átomo que perdeu o elétron. E o átomo carregado negativamente é o átomo que ganhou elétrons. Tem átomo que tem facilidade maior em ganhar do que em doar. Átomo carregado positivamente ou negativamente é chamado de íon. Isso é bom de entender sobre carga, que a gente fala sobre carga o tempo todo. Então, para você adquirir carga elétrica, você tem que tirar elétron do átomo. A gente fazendo isso aqui na mão, esfregando a mão, você não tira elétron. Os átomos que tem na minha mão esquerda, mesma natureza da que tem na mão direita. Então, ou eles têm facilidade de doar elétrons, ou de perder elétrons, ou de nada. Por exemplo, os isolantes, você não consegue tirar elétron dele, nem doar. É por isso que ele não conduz eletricidade, ele é um isolante. Ele não quer saber de doar elétron, nem de... Ele é pão duro. Então, se você esfregar a mão, eu imagino que você não altera a sua carga elétrica. Você só esquenta a mão. Porque você está esfregando átomos iguais. Se os dois têm facilidade de doar, ou se eles têm facilidade de receber, como é que vai passar de um para o outro? Agora, se você esfregar no chão, aí a conversa é outra, porque agora você tem um outro sistema. Você é um sistema. Existe uma lei da conservação da carga que fala o seguinte: você não consegue alterar a carga total de um sistema. Não tem jeito de você sozinho ficar carregado eletricamente, ou positivamente ou negativamente. Não tem jeito. Você tem que trocar carga com algum outro. Então, por exemplo, você passar a mão numa árvore, escritório, o pessoal que gosta de ficar andando, fazendo assim, carpete, chega na... Vocês nunca fizeram isso, não? Vocês nunca brincaram com isso, não? A gente anda assim, chega numa geladeira, um negócio metálico que encosta e dá aquele foguinho. Agora sim, porque você está trocando carga elétrica com carpete. Já são dois sistemas, não é só você. Corrente elétrica no fio é corrente de elétrons. Olha lá, aquele átomo de cobre perdeu. Da esquerda está fechadinho, está neutro, da direita está perdeu um elétron. Para onde que esse elétron foi? Se o fio é todo de cobre, foi para o átomo do lado, ou lá para frente. Esse outro átomo do lado recebeu esse elétron também, passou para frente. Esse fluxo de elétrons no fio é a corrente elétrica. E não é muito pouca coisa, não. Se você pegar aquele número ali, 1,6 vezes 10 a menos 19, e inverter, vai dar perto de 0,6 vezes 10 a menos vezes 10 a 19, que é 6 vezes 10 a 18, que são 6 quintilhões. Uma correntezinha de 1 ampere para acender uma lâmpada de 100 watts na sua casa, passam 6 quintilhões de elétrons por segundo naquele fio. 6 quintilhões não é um número, convenhamos, pequeno. É um 6 com 18 zeros para frente. Ninguém tem isso no bolso aí em dinheiro, tem? Sem carga elétrica, não tem eletromagnetismo. Quando você tem uma carga elétrica, você tem campo elétrico. O que é campo elétrico? É a área de influência de uma carga elétrica. Eu desenhei ali uma carga positiva, está em vermelho, e uma carga negativa que está em verde. Aquilo é uma carga. Pode ser um próton, pode ser um átomo que perdeu um elétron. Olha o que acontece. O campo elétrico, quando a carga é positiva, o campo elétrico sai dela. Essas linhas nunca mais se juntam, elas vão se espalhando pelo infinito e cada vez que se espalham mais, elas vão abrindo. Do lado tem uma carga elétrica negativa. As linhas de força são ao contrário, são entrando na carga. Vem do infinito, nada, elas vão... Isso é representação matemática. Não existe, essa linha não existe. Ela vem juntando e ela fecha na carga. Aquela carga eu já falei. Pode ser um átomo que ganhou um elétron ou um elétronzinho simples, ou 2, ou 3, ou 4. É uma carga genérica. Quando você tem cargas diferentes, olha como é que são as linhas de ligação entre elas. Entre as duas cargas, você tem muitas linhas. Você tem um campo elétrico muito forte. Um pouquinho aqui, ó, nessa região aqui, ó, as linhas são espaçadas, quer dizer que o campo elétrico é mais fraco. Fora da área de interação entre os dois, as linhas são mais ou menos iguais às linhas de uma carga normal. E quando você tem cargas iguais, olha que interessante, as linhas elas nunca cruzam. Linha de campo elétrico não cruza. Isso só para vocês verem como é que é a interação entre duas cargas elétricas. Normalmente eles fazem essa conta com cargas iguais. Ímã.
Um ímã tem um comportamento parecido com a linha de campo elétrico. É um gerador de campo magnético. De onde que surgiu essa palavra magnético? Foi lá 600 anos de Cristo, mais ou menos, que eles descobriram alguém descobriu um material chamado, que a gente chama hoje de magnetita, mas na época chamava, não tinha nome, tinha sido descoberto naquela época, mas foi numa cidade chamada Magnésia, na Turquia. Esse desenho que tem aqui é um ímã, olha lá, Polo Norte e Polo Sul. O Polo Norte e o Polo Sul se comportam mais ou menos igual lá do slide passado, que era da carga elétrica. No norte, a linha de campo sai e no sul, a linha de campo entra. Só que tem uma coisa, essas linhas aqui, ó, elas estão indo pelo ar, mas elas fecham pelo ar e voltam no sul. As linhas de campo também são... A linha de campo elétrica, ela vai para o infinito. Ela vai embora. Quando você tem uma carga só, né? As linhas vão se afastando para o infinito. No caso do ímã, essa linha norte aqui, ó, essa linha norte provavelmente fez a volta e voltou aqui. Essa linha que sai do norte aqui deu uma volta lá fora e voltou aqui. Ela não é descontínua, ela sai do norte e volta para o sul. Quando tem no átomo, né, que estão rodando ali, o que roda é prótons e elétrons? Não, só elétron. Só elétron. É. E o elétron é uma partícula? É uma partícula elementar. Bem pequenininha, é uma partícula mínima. Não existe um átomo perfeito, vamos dizer assim. Mas ele tem uma tendência de ficar equilibrado, que é a última camada dele ficar completa. A tendência do átomo é fechar a última camada completa, nem faltar e nem sobrar. Porque se faltar, vai ficar faltando. Se sobrar, esse elétron que sobrou ele vai para outra camada, para outra camada mais externa. Esse último elétron que está numa camada mais externa, ele tem uma fraca interação com o núcleo, é fácil tirar ele. É por isso que o cobre é um bom condutor, porque é fácil tirar aquele último elétronzinho ali, ó, é fácil de tirar ele. Quando você tira esse cara, aí vira esse átomo aqui, que é um íon, que é um átomo que todas as camadas estão fechadas, já estão todas completas. Tipo assim, quando você pega na pessoa e dá um choque. É, isso. Você está carregado eletricamente. Você está com um monte de átomos, provavelmente com ou um elétron sobrando ou um elétron faltando. Como são muitos átomos, a carguinha de um elétron, que é muito pequenininha, mas vezes um monte, alguns 4 trilhões de átomos que você tem, dá uma carga boa. Chega a produzir uma carga tão grande que dá uma faísca elétrica. Mas isso são... Se você pegar na mão de uma pessoa e vocês dois saírem esfregando o pé no carpete, vocês provavelmente vocês tiverem o mesmo sapato, mesmo tipo de sapato e tal, vocês vão adquirir a mesma carga. Mas se você fizer isso sozinho, encostar na pessoa que está lá no fundo da sala que não fez isso, você está com a carga ou positiva ou negativa muito alta, e a pessoa está com nada, com zero, provavelmente. Quando você encostar, a tendência é equilibrar. As cargas que estão sobrando no seu corpo passarem para essa pessoa, ou as cargas que estão faltando no seu corpo, a pessoa fornecer para você. Como isso é muito rápido e é muito elétron, dá aquela faísquinha que você vê, dá aquele choquinho. Mesmo se a pessoa estiver neutra? Se a pessoa estiver neutra, que vai acontecer isso. Se a pessoa estiver com a mesma carga sua, não vai acontecer nada, porque se os dois estão com a mesma carga, não tem diferença. Não é um positivo e outro negativo, não? Se tiver um positivo e um negativo, a carga é a soma das duas. Agora, se tiver os dois iguais, por exemplo, duas pessoas de mesmo peso, com o mesmo sapato, andando no mesmo carpete, você vai para lá e vai para cá. Você adquiriu uma carga positiva e a outra pessoa também uma carga positiva, provavelmente parecidas, as duas cargas no mesmo nível de intensidade. Se você tentar dar um choquinho nessa pessoa, você não vai conseguir, porque você está com a carga muito alta e ela também está com a carga muito alta. Tipo, vou supor que 1000 e 1000. Não vai haver diferença. Se não tem diferença, não tem como ela passar de um para o outro. Agora, se a pessoa estiver neutra, você está com 1000, a pessoa está com 0. A tendência, esse 1000 de carga que você tem, é ir para outra pessoa. Entendeu? Então, esse fluxo de carga existe quando tem diferença. A força de interação desse elétron com o átomo é pequena, é pequenininha. Qualquer energia que você fornecer para o elétron, ele pula fora. Calor, atrito, radiação, luz... Qualquer energia pouquinho, ele sai. Se o átomo tiver mais elétrons na última camada, por exemplo, vamos supor 5, você tirar esses 5 não é fácil. Então, por isso que tem materiais que são melhores condutores, outros que são piores condutores. Vamos para frente. Então, o ímã é um material que gera campo magnético sozinho, não precisa fazer nada, ele já vem de fábrica assim. Existe um jeito de você fazer um ímã sem ser comprando um ímã, que é fazer um eletroímã, que é isso aqui, ó. Você enrola um fio de forma helicoidal e injeta uma corrente. Olha lá, uma corrente entra aqui e sai aqui. Ele cria um campo magnético também.
Então você consegue criar campo magnético sem ter ímã. A diferença é que o ímã, o campo magnético que o ímã cria é muito pequenininho, muito fraquinho, não tem aplicação prática. E tem uns ímãs que são bravos, meu. Tem ímã que você põe na parede, você não tira. Tem ímã que é muito forte, mas é muito caro. Ímã usado, por exemplo, em o HD de computador, tem um ímã lá que é bravo. O que se usa é o eletroímã, que é você criar campo magnético só com corrente elétrica. O ímã gera um campo fraquinho. Então eles fazem o eletroímã, que é um campo magnético que você consegue através de corrente elétrica. Corrente elétrica alta você consegue fácil. Então quando você precisa de campo magnético, quase todo eletrodoméstico, quase tudo que você conhece na sua vida precisa de campo magnético para funcionar. Esse campo magnético não é formado por ímã, é formado por eletroímã. Então transformador, motor, gerador e tudo usa corrente elétrica para produzir campo magnético. Então vocês estão vendo que o elétron quietinho num canto, ele gera campo elétrico. O elétron em movimento gera campo magnético, além do campo elétrico. Vou voltar. O elétron parado gera campo elétrico. Lembra que eu mostrei antes? As linhas entrando? Um elétron parado gera campo elétrico. A hora que o elétron começa a movimentar, como movimentar? Ele sai de um átomo e vai para o outro, sai daquele e vai para o outro, ele fica andando no fio. Então você tem um movimento de elétron. Esse movimento de elétron gera campo magnético. Então o elétron parado gera campo elétrico. O elétron em movimento gera campo elétrico, que é intrínseco, e gera campo magnético junto. Como carga elétrica mais e mais se repele, mais e menos se atraem, mesma coisa com o magnetismo. Polo norte e sul, sul repele sul e norte repele norte. E sul atrai norte e norte atrai sul. Ali tem um serrote muito bonitinho, que eu serrei um ímã norte-sul. Não precisa ser no meio, não, eu serrei. Peguei um ímã, todo ímã tem norte e sul, serrei o ímã. Quando eu serro, eu tenho dois ímãs completos. Não existe um ímã só com norte ou só com sul. Agora começa a complicar. Olha lá, aquilo ali é uma placa positiva. O que é uma placa positiva? Uma placa com um monte de átomo que perdeu o elétron. E uma placa negativa é uma placa com um monte de átomo que ganhou elétrons. Dentro da bateria você tem exatamente isso daí. Uma placa cheia de uma placa com um monte de átomo precisando de elétrons porque perdeu, e uma placa com um monte de átomos que ganhou elétrons. Aí dentro você estabelece um campo elétrico, aquelas linhas de força que eu tinha desenhado antes. Em volta, se você puser um anel de metal em volta dessas linhas de campo, vai circular uma corrente. E se você pegar um fio e passar uma corrente elétrica nele, vai existir campo magnético. Então, campo elétrico variável produz uma corrente. E corrente elétrica produz campo magnético. Eu estou mostrando que um campo elétrico produz corrente e uma corrente produz campo magnético. E o campo magnético, por sua vez, produz campo elétrico de novo. Isso daí é um desenhozinho simplesinho de uma antena ou de um fio, um condutor, um cabo condutor transportando uma corrente. Esse treco verde aí é um condutor, olha lá, uma correntezinha variável passando pelo fio. São círculos em volta do fio. Esses círculos vermelhos são campos magnéticos. E essa linha azul é campo elétrico. Então, quando você tem um fio e passando corrente nesse fio, você tem campo magnético em volta do fio e campo elétrico paralelo ao fio. Então, qualquer fio que estiver passando corrente por ele, ele é uma antena, ele irradia campo eletromagnético. Como normalmente a gente trabalha com corrente baixa e fio pequenininho, comprimento de fio pequeno, esse campo eletromagnético ele não tem muito alcance.